Meu nome é Davis Brian Pinheiro de Oliveira, sou aluno da turma 3 da subturma D de LOP do primeiro semestre de 2022. Bom, aqui eu vim agora para a nossa terceira questão, onde eu tenho que juntar os dois jogos que eu fiz anteriormente, que é o jogo de par ou ímpar, tenho que juntar eles em um. Aí o código que eu usei aqui foi um pouquinho complicadinho, tive uma dor de cabeça para juntar os dois, mas eu consegui aqui fazer um código até que compacto, na minha opinião. E assim, deu bastante variável, mas vou tentar aqui explicar aos poucos, vou explicar ele todinho. Como sempre, eu sempre gosto de começar aqui com muita variável. Eu faço sempre até demais, porque melhor errar por excesso do que por falta. Eu começo aqui no caso criando da variável a até a n, e depois eu ainda crio aqui umas variáveis um pouquinho diferentes que eu fui criando à medida que eu fui precisando, tanto para eu me identificar no código como para ficar diferente do que eu costumo colocar. Mas esse código que eu começo, no caso, criando aqui, eu começo atribuindo a variável P1 e a variável P2, eu atribuo elas ao valor 0. Ambas eu faço isso. E logo em seguida eu começo o código, que é quando eu coloco aqui, no caso, eu recebo aqui a informação, começo já com o códigozinho simples do que eu tinha feito antes, que é o iniciozinho do jogo de par ou ímpar, onde eu vou recolher aqui na variável A o que o jogador 1 escolheu, se ele escolheu par ou se ele escolheu ímpar nesse caso, e atribuo essa resposta do jogador 1 à variável A. Logo em seguida, na variável B, eu recebo a informação do número que o jogador 1 escolheu, e na variável C eu guardo a informação também que o jogador 2, o número que o jogador 2 escolheu. E faço aquela somazinha básica entre o que o jogador 1 e o jogador 2 escolheu e guardo esse valor na variável D. Aí agora eu começo a modificar um pouco o meu código. Primeiro eu começo aqui com um if, dizendo, no caso, se o jogador 1 escolheu par, ele vai entrar dentro desse if aqui, onde, se isso for verdade, ele vai perguntar se o valor total lá dividido por 2 vai ter o resto igual a 0. Se ele tiver o resto igual a 0, eu pego aqui a minha variável P1 que eu criei antes, que eu atribuí o valor 0, e somo 1 a ela e guardo dentro dela mesmo o valor. No caso, eu já guardo um ponto, atribuindo um ponto ao jogador 1. Se não, eu atribuo esse ponto, eu faço a mesma coisa só que com o P2, que no caso seria atribuindo esse ponto ao P2. E depois eu faço um if perguntando se o jogador 1 escolheu ímpar. Se ele escolheu ímpar, eu vou aquele mesmo caminho, eu vou perguntar se o número for dividido por 2, se o resto for diferente de 0 nesse caso, aí sim eu vou dar o ponto ao jogador 1. Se o resto for igual a 0, nesse caso, eu vou dar o ponto ao jogador 2. Aí aqui que começa a pegada do meu código, onde eu uso aqui um if para determinar se o P1, no caso, se a pontuação do jogador 1 estiver maior do que a pontuação do jogador 2, eu vou atribuir a essa variável win que eu criei essa frase aqui: o jogador 1 venceu no par ou ímpar. E vou atribuir também essa outra frasezinha aqui a essa variável aqui. No caso, essa variável EPT é uma abreviação que eu fiz para empate. Aí eu vou atribuir que o jogador 2 venceu no pedra, papel e tesoura. Essa informação é importante para o caso de um empate, mas quando chegar lá eu vou explicar direitinho por que eu fiz isso. Aí no caso contrário, else, nesse caso que P1 não for maior que P2, eu vou atribuir outra coisa nesse caso. Eu vou atribuir
a variável win, eu vou atribuir que o jogador 2 venceu no par ou ímpar. E no caso, vou atribuir aquela variável empate, eu vou atribuir que o jogador 1 venceu no pedra, papel e tesoura. Logo em seguida, eu venho já com o jogo de pedra, papel e tesoura. Aí aqui eu pego e atribuo a variável E, eu atribuo que o jogador 1 escolheu, no caso se foi pedra, papel ou tesoura. E na variável F eu atribuo o que o jogador 2 escolheu. Aí eu pergunto logo com um if, eu começo com um if maior, perguntando se o que o jogador 1 colocou foi exatamente igual ao que o jogador 2 colocou. Se foi, ele já vai vir aqui perguntando logo com um if, se P1, no caso a pontuação 1 do jogador 1, vai estar maior do que a pontuação do jogador 2. Se tiver, ele já vai alertar logo aquela minha frase win, vai colocar empate no pedra, papel e tesoura, resultado final, jogador 1 venceu. Por que eu já coloco aqui? Porque eu já tenho aqui que a pontuação maior quem tirou foi o jogador 1. Aí nessa mesma opção eu mando ele passar por um outro if, perguntando se nesse caso a pontuação 1, que é o P1, pontuação do jogador 1, ficou menor do que a pontuação do jogador 2. Se for, ele já alerta aqui o win, aquela minha primeira frase que eu atribuí, e já vai alertar logo aqui empate no pedra, papel e tesoura, resultado final, jogador 2 venceu. Agora eu começo a minha atribuição de pontos de novo, que aí eu boto o else e começo a perguntar aqui. Eu pergunto logo se no caso o jogador 1 colocou pedra, eu vou fazer todo aquele processo que eu fiz no jogo anteriormente. Eu vou colocar aqui, perguntar se o jogador 2 escolheu tesoura, se o jogador 2 escolheu tesoura, ele vai dar a pontuação para o jogador 1. Se não, eu vou perguntar se o jogador 2 escolheu papel, se ele escolheu papel, eu vou dar a pontuação para o jogador 2. E assim por diante. No caso, eu pergunto se o jogador 1 escolheu papel. Se ele escolheu papel, eu vou perguntar se o jogador 2 escolheu pedra. Se o jogador 2 escolheu pedra, o jogador 1 leva a pontuação. Se não, eu mando ele perguntar de novo se o jogador 2 escolheu tesoura. Se o jogador 2 escolheu tesoura, eu vou atribuir a pontuação ao jogador 2. E isso com tesoura também, eu vou perguntar aqui se o jogador 1 escolheu tesoura. Se ele escolheu tesoura, eu vou perguntar se o jogador 1 escolheu papel. Se o jogador 1 escolheu papel, nesse caso aqui eu vou perguntar aqui se o jogador 1 escolheu tesoura. Se o jogador 1 escolheu tesoura, eu vou perguntar se o jogador 2 escolheu papel. Se o jogador 2 escolheu papel, eu vou dar ponto para o jogador 1. Se não, eu vou perguntar se o jogador 2 escolheu pedra. Se o jogador 2 escolheu pedra, eu vou dar o ponto para o jogador 2. Aí agora eu venho aqui, eu caio nesse outro if aqui, onde eu vou perguntar aqui sobre a pontuação. Eu vou perguntar se a pontuação ficou exatamente igual entre o jogador 1 e o jogador 2. Se ela ficou exatamente igual, é sinal de que o jogador 1, ou o jogador 1 ganhou o primeiro jogo, ou o jogador 2 ganhou o primeiro jogo. Nesse caso vai ser se um ganhou um e o outro ganhou o outro. E vou aqui, com isso eu já alerto logo aqui aquelas minhas duas variáveis, que é quem ganhou no jogo 1 e quem ganhou no jogo 2. Esse seria o único caso de empate. Aí nesse caso aqui, como eu já tenho lá, por isso que lá eu alerto logo, eu mando salvar logo dentro da minha variável que o jogador, dentro da minha variável win, que o jogador que ganhou o jogo de par ou ímpar, e dentro da minha variável empate, que o outro jogador ganhou pedra, papel e tesoura. Porque aqui é exatamente para isso, para eu saber quem empatou aqui. E vou alertar que o resultado final é empate. Caso contrário, aí sim, agora se der um else, aí sim eu vou vir aqui e perguntar se o jogador 1, se a pontuação do jogador 1 é maior que a pontuação do jogador 2,
ele vai alertar quem ganhou o jogo 1, né, que é o win. E aqui eu já alerto que o jogador 1 venceu o pedra, papel e tesoura, porque se ele está com uma pontuação maior, ele só pode ter vencido. Aí eu já coloco aqui o resultado final, jogador 1 venceu o jogo. Caso contrário, aquele elsezinho que ficou no cantinho ali, eu mando ele alertar o win, né, quem ganhou o jogo de pedra, papel e tesoura, e mando ele aqui avisar que o jogador 2 venceu no pedra, papel e tesoura, e o resultado final, o jogador 2 venceu aqui. Foi um pouquinho complicado, mas é isso.